ou pode até ver depois. Pronto, estamos gravando nosso encontro de hoje. Boa noite. Boa noite. Você chegou, espero que todos e todas estejam bem, né? Na medida do possível, dentro desse contexto que a gente enfrenta. Então, hoje, pessoal, a gente vai prosseguir o assunto, né? Vai começar a última parte do ponto 6. Como vocês perceberam, o ponto 6 é muito grande, né? Contratos internacionais em espécie, a gente dividiu em 3 partes. Primeira, segunda e terceira, e vai ter o ponto 7 também. Pronto, então, vamos dizer assim, a prova de vocês pode ser uma questão de cada ponto. Pode ser uma questão de cada ponto. Primeira parte do ponto 6, segunda parte do ponto 6, terceira parte do ponto 6, uma do ponto 7. O ponto 7, a gente vai estudar o MC. Agora, hoje a gente vai, acho que não dá para a gente terminar e também não é necessário que a gente termine, puxe para terminar hoje. Boa noite, Raina. A Anne também chegou agora, né? Então, não é necessário que a gente termine o assunto, até porque a gente está bem no cronograma. Quarta-feira é daqueles dias que a gente não tem muito problema. Agora, sexta, tá difícil. Eu estou com a turma de sexta em RI, tá complicadinho. Segunda-feira também tá muito ruim. Mas se vocês sentem outras disciplinas. Pronto. Acho que era Carol, que pediu para entrar agora. Pronto, ela acho que ela não conseguiu entrar com e-mail não, aí a gente aprovou. Não tem problema não, viu? Tem problema não. Sim, gente. Aí vamos lá, né? O que mais a gente tem? Uma coisa que eu queria avisar logo para vocês é que vocês vão entregar os seminários até o dia 7 de junho. Então, até o dia 7 de junho, vocês vão entregar os seminários gravados, né? Lembrando que a participação do seminário é obrigatória. Por favor, também não deixem de fazer os exercícios do Google Classroom. Boa noite, professor. Desculpa interromper. É porque eu não notei que estava com um e-mail que não era institucional. Aí eu troquei agora. Não, tudo bem, não precisa, não é obrigatório, viu, Carolina? Não é obrigatório que seja o e-mail institucional, não. Mas tudo bem que você quis. Boa noite, Luísa. Por É exemplo, porque quando Luiz eu também cliquei tá. no link, já veio para o site normal. Aí eu nem notei que eu É tava porque. com login no outro. Sim. Ou no celular, ou que você tivesse no login no outro, não tem problema não. A entrega do seminário é até 7 de junho, isso. Lembrando que a participação do seminário é obrigatória para todos, e quem não fizer também leva as 2 faltinhas, do mesmo jeito que quem não fizer cada exercício. Hoje a gente deixou um, né? Vocês já devem ter visto, a gente deixou de 6h30 um exercício, mas esse vocês podem responder até o dia, deixa eu conferir aqui qual é o dia que a gente deu para a gente, está dando um prazo em torno de 15 dias para vocês responderem. Vocês podem responder até o dia 20 de maio, essa última parte do ponto 6, que é justamente, provavelmente eu vou terminar essa parte 3 do ponto 6 só no dia 20 de maio. Por quê? Porque semana que vem a gente não vai ter atividade ao vivo, a gente só vai ter atividades, como eles dizem, assíncronas, né, exercícios, essas coisas. E na primeira semana de junho também, isso aí decorre do planejamento institucional. Por exemplo, a prova de vocês deve ficar, pronto, a gente já pode até marcar. Isso mesmo, Carolina, o seminário é obrigatório para quem não fez na primeira unidade. A prova de vocês, pessoal, deve ser no dia 10 de junho, tá? Dia 3 de junho vocês entregam as últimas atividades. Nessa semana de 3 é a semana de estudo. Foi coisado pela instituição. Então, eu vou fazer um vídeo de revisão para falar. Não vai ser revisão ao vivo, vai ser um vídeo de revisão. E vocês vão ficar de entregar trabalhos nessa semana. É uma semana que a instituição aí pré-definiu como semana de estudos, né? Então, vocês entregam até o dia 7. Quem não fez na primeira, né? Lembrando, quem não fez na primeira. Aí é obrigatório para todos que não fizeram. E cada exercício de fixação, não esqueçam, além de valer meio ponto,
ele vale 2 presenças, né? 2 presenças. Então, não deixem de pontuar essas presenças, tá? Eu tô vendo, inclusive eu estava passando, antes de entrar aqui, eu estava passando, aproveitando o horário da turma, eu estava passando e vi que acho que 1 ou 2 pessoas não fizeram, mas façam, viu? Não deixem de fazer o exercício funcional. Como a gente termina a aula antes do período, dá tempo de vocês fazerem. Por exemplo, agora seria o momento ideal para vocês terminarem de responder o exercício. Pronto, a entrega é hoje, né? A parte 2 do ponto 6. Aí tem aqui algumas pessoas que ainda não entregaram essa parte 2 do ponto 6. Então, por favor, aproveitem o tempo depois que a gente terminar a aula para fazer. É justamente ele faz parte da aula, esse exercício, tá? Não esqueçam, né? Às vezes a pessoa esquece, mas não esqueçam de fazer, porque vale presença. Tem algumas pessoas na turma de vocês que estão com muitas faltas já. Então, deixa esse reforço aí com a turma, tá certo, gente? Então, vamos agora continuar, né, falando sobre contratos internacionais, que é um assunto que eu sei que vocês adoram, para não dizer o contrário. Tô brincando, gente. Tô brincando, né? Aliás, qual é o assunto que essa turma mais gosta, cá entre nós? Não vale questões esotéricas, viu? Não vale questões esotéricas. Ah, eu gostava quando a gente via questões de nacionalidade, de coisas assim. Sim. Mas dessa Não, tô falando no disciplina. geral. Não, no geral. No geral. Sim, direito internacional público é a melhor disciplina da área, sem dúvida. Da área de direito, né? De outras áreas, do curso de RI eu gosto muito de política externa, inclusive já ensinei um tempo. Gosto muito de política externa, gosto de história, gosto de... sim, direito internacional público é muito rico, porque ele mistura tanto a parte de jurídica, quanto a parte de história, quanto a parte de política externa, quanto a parte... É uma disciplina extremamente interessante e é extremamente fundamental. Teoria 2 das relações, né? Aí varia. No meu caso, como eu fiz ciência política no mestrado, eu tenho interesse em política externa, né? Tenho interesse muito grande em política externa. Todo mundo que faz ciência política, né? Seja no mestrado, seja no doutorado. E, assim, reparem que a maioria dos professores de vocês ou fez mestrado ou fez doutorado em ciência política, né? A maioria deles estudaram em ciência política. Pronto. Vamos lá apresentar, senão daqui a pouco a bagunça toma conta, né? Então vamos lá, parte 3. Bom, pessoal, vamos continuando aqui. Ponto 6, contratos internacionais em espécie, parte 3. Como vocês viram, a gente está estudando uma média de 3 a 4 contratos internacionais em espécie a cada divisão desse ponto, né? E agora, no final, a gente vai falar, acho que de leasing. Vou até olhar quais são os contratos. Contrato de transporte, que tem muita coisa. Contrato de factoring e contrato de leasing. Pronto, são 3 contratos. Transporte internacional, factoring e leasing. Então, vamos começar pelos contratos de transporte. Quais são os tipos, a classificação dos contratos de transporte? Nós temos o transporte terrestre, né, que é o rodoviário e o ferroviário. Obviamente, rodoviário é aquele que se dá através de caminhões, e ferroviário se dá através de trens. O Brasil, vocês sabem, internamente ele usa predominantemente o transporte rodoviário, mas em termos internacionais a gente usa o transporte marítimo e internacionalmente também, né? Transporte ferroviário existe internacional, o lugar assim que lugares como a Europa é extremamente comum, né? Transporte de ferroviário de cargas, nesse caso já que a gente está falando de comércio internacional, né?
Transporte aquaviário, que seria o marítimo, o lacustre e o fluvial. Transporte marítimo, obviamente, segue a via do mar. Lacustre por regiões de lagos, que a gente não tem aqui, basicamente só ali no Rio Grande do Sul, pouquíssima coisa. E fluvial, que é de rios, que a gente já teve mais, mas tem principalmente na Bacia do Prata e no Amazonas, né? Na bacia amazônica também tem. Então, ainda há transporte aquaviário fluvial no Brasil, nessas duas bacias, na Bacia do Prata, no sul do país, e na Bacia Amazônica. O transporte marítimo, como eu disse, é o mais usado no mundo para o comércio internacional. Acho que 90% do comércio internacional ele segue o transporte marítimo. E a gente também tem o transporte aéreo. O transporte aéreo ele vem em ascensão, ele tem algumas limitações, mas ele é usado principalmente quando você tem urgência. Por exemplo, nessa crise do coronavírus, houve transporte, está havendo transporte aéreo, principalmente de suplementos, como máscaras, equipamentos médicos, como respiradores. O transporte aéreo, ele tem a desvantagem de ser caro, mas ele é muito ágil. E aqui no Vale do São Francisco, eles usam, pronto, vocês têm que fazer, gente, uma visita lá no Vale do São Francisco. Agora não, obviamente, mas acho que ano que vem, ou até no final do ano, dependendo, já que vocês já vão para o sexto período, vocês poderiam pedir a coordenação para desenrolar, fazer uma visita, porque lá eles têm, inclusive eles têm casas especiais, eu esqueci o nome da casa que faz a triagem não, prepara frutas de exportação, e o transporte ali muitas vezes é aéreo. Das frutas, né, para a Europa e tal. E tem em vários lugares tem essas casas que é tipo um galpão, uma estufa que é extremamente higienizado, é uma coisa impressionante, que eles preparam aquelas caixas de frutas para exportação. E ali, boa parte é transporte aéreo, inclusive por isso que Petrolina tem um aeroporto internacional. Lá não parte voo comercial, sabe, linha de passageiros. Lá só parte transporte de carga, principalmente para a Europa, de frutas tropicais. Então, façam essa visita do Vale de São Francisco. Inclusive, para quem gosta de vinho, é bom, porque o pessoal visita umas vinícolas lá também. Né? Tem aquela Santa Maria, tem a Miolo, a Santa Maria Portuguesa, que faz o Rio Sol, que é um vinho muito bom. E eles têm espumante de qualidade, inclusive tem recebido alguns prêmios internacionais. Então, boa parte ali da produção segue o transporte aéreo. Alguma parte é embarcada em swap, mas percebo que, principalmente em relação a frutas, é melhor fazer o transporte aéreo dessas frutas, né? Já que tem a questão da demora, etc., né? Vinho, tranquilo, dá para levar. O transporte terrestre pode ser dividido, como a gente falou, nas modalidades de transporte rodoviário e ferroviário. Transporte ferroviário aqui na América do Sul, internacional, não existe. A não ser em trechos muito localizados, sabe? E existe o transporte rodoviário, inclusive há um grande movimento dos países aqui do Mercosul com transporte de cargas e chega carga até o Chile, né? Transporte rodoviário. No Brasil, o transporte rodoviário sempre foi o mais incentivado, apesar das suas desvantagens, né? Pequena capacidade de carga, alto custo de manutenção das rodovias e de combustível, poluição. Eu não gostei, aliás, eu não sei como é que eu coloquei isso aqui, o transporte sempre foi. Na verdade, não sempre, entenderam? A partir de 1950. A partir de 1950, eu não sei se vocês sabem, chegou a indústria automobilística no Brasil, e para incentivar o crescimento dessa indústria automobilística, desincentivaram o transporte ferroviário, que até então era muito utilizado. Então, muitos lugares que tinham ferrovia, inclusive aqui em Caruaru, apesar que a ferrovia aqui foi desativada nos anos 90, eu ainda cheguei a ver trens rodando aqui em Caruaru, né? Talvez, acho que nenhum de vocês chegou a ver, não, porque a maioria de vocês tem em torno de 20 anos, nasceu aí de 98 para 2000, a maioria da turma não chegaram a ver.
Mas tinha, pessoal. E acho que até comecinho dos anos 2000 ainda tinha o trem do forró, que ainda só vinha no mês de junho. Mas ele vinha, né? Parava ali na estação, no centro, ali perto do Grande Hotel. Então, gente, o Brasil foi a partir dos anos 50 que se incentivou essa questão do transporte rodoviário devido ao crescimento da indústria automobilística. Há quem diga que foi feito até um acordo, embora não, não seja um acordo formal, né? Foi um acordo informal. Mas a verdade é que, desde que a indústria automobilística se instalou no Brasil, se deixaram de lado as ferrovias foram sucateadas. Por exemplo, nos anos 80, eu mesmo viajei de trem no interior de São Paulo e o meio de transporte mais usado era o trem. Hoje em dia, praticamente inexistente, né? Se usa a ferrovia para tudo. E esse transporte rodoviário no Brasil tem um problema. Então, você vê muitos caminhões na estrada, os caminhões sobrecarregados. As nossas estradas não são feitas para aguentar caminhões de alta tonelagem, elas são só feitas para aguentar até 30 toneladas por caminhão, né? E dificilmente um caminhão grande desse anda com 30 toneladas, às vezes anda com 50, né? Por isso que tem que ter aquelas balanças para ver se o cara. Se não, pronto, esse é um dos principais motivos que a gente tem um problema nas estradas no Brasil. As estradas, devido à questão de economia, etc., são projetadas somente para aguentar veículos de até 30 mil quilos, e a maioria dos caminhões que trafegam, eles trafegam com carga bem superior a isso. E a estrada, a rodovia, ela é barata para fazer, mas a manutenção é cara. Já a estrada de ferro é o contrário, né? Ela é cara para fazer, mas a manutenção dela é mais barata. E sem falar o combustível, né? Um caminhão desse carregado, ele consome muito óleo diesel. Quanto mais carregado, mais consome ele tem. Eu não sei se vocês, principalmente quem anda daqui para Garanhuns, vê uns caminhões assim, quando vem na subida 10, 20 por hora, chega a dar agonia, né? De tão carregado que estão, ou seja, aquele carro que está 10 a 20 por hora, que obriga a gente a andar na primeira, na segunda, para subir uma serra, o carro está com excesso de peso. Isso prejudica, isso é perigoso, isso prejudica o meio ambiente, porque gera maior gasto de combustível, né? Tanto do caminhão quanto quem está esperando, porque está numa marcha de baixa rotação, né? Você está abaixo da velocidade que o motor é projetado para andar na estrada. E então no Brasil a gente tem esse problema seríssimo, gente. E agora, para voltar a investir em ferrovia, francamente, eu não vejo muito essa perspectiva. Claro, tem até o projeto chinês, né, para criar uma ferrovia que liga o Brasil ao Pacífico. Vamos ver se sai. Mas o pessoal xingando o governo da China e postando, fazendo postagens infantis nas redes sociais, não dá, né? Um governo desse. Instrumentos que regulam o transporte rodoviário internacional no Brasil. O Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, AT&T 1990, de Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, que são principalmente nessa área aí que tem um, um grande fluxo de transporte internacional terrestre, né? Reparem que basicamente são os países do Mercosul e do Cone Sul. Então, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. No Chile mesmo eu já vi vários caminhões brasileiros rodando, né? Então, eles vão, sim, para lá. Não é só aqui nos países mais fronteiriços, ou seja, sobe a Cordilheira dos Andes. Até, inclusive, tem que tomar remédio ou chá de coca para subir a Cordilheira dos Andes, porque tem uma passagem muito bonita, eu não fiz. Eu atravessei a Cordilheira de avião, que tem 3 mil metros de altura. Aí, para você conseguir subir ali, você tem que tomar um remédio, porque senão você pode passar mal, ou então chá de coca. Coca mesmo, folha de coca que faz cocaína. Lá não é crime tomar, viu? A própria polícia nem dá barato. Ele só ajuda você a suportar melhor a altitude, mas não dá barato, não. E a própria polícia recomenda isso, né? A Polícia Rodoviária Argentina, principalmente, ó, ou você toma um remédio, ou toma um chá de coca, porque você pode passar mal se você subir, assim, do carro de uma vez a 3 mil metros de altitude, né?
Eu não sei se vocês já passaram em grandes altitudes. Eu não sinto tanto diferença, não. O que eu sinto é um zumbido no ouvido, que a gente também sente quando vai de avião, né? Mas também em lugares de grande altitude, eu sinto, às vezes, um negócio no ouvido quando eu tô chegando, mas depois eu acostumo. Nunca senti falta de ar, assim. Por exemplo, a Cidade do México, que eu fui agora, que está a mais de... Agora não, no passado. Que está a mais de 2.000 metros de altitude, né? Ah, o avião, gente, mesmo ele tendo a pressurização, não sei se vocês sabem disso, o máximo que ele consegue, por exemplo, os aviões geralmente voam a 10, 12 quilômetros de altura, né? Eles colocam isso em pés. Não sei por quê. Aliás, sei por quê. Porque boa parte das indústrias de avião são americanas e acabaram escolhendo o sistema imperial, que é totalmente impreciso. Tanto é que a própria NASA ela usa o sistema métrico, eles usam o sistema imperial para medir altitude, né? Coloca lá 12.000 pés. Então, um avião ele voa a 10, 12 quilômetros de altitude, mas o máximo que eles conseguem manter a pressurização é de 2.000 metros. É por isso que a gente sente um zumbido. E quem tem problema de altitude pode passar mal, né, no avião, porque você já está ali como se estivesse a 2.000 metros de altura. Eles não conseguem manter a pressão do nível do mar, ou, por exemplo, a gente está aqui a mais ou menos 500 em Caruaru, e região a 500 metros de altura, né? Garanhuns está a 800 a 1.000, dependendo do lugar. 800 metros a 1.000 metros de altitude, né? Segundo, o Acordo sobre o Transporte e a Responsabilidade Civil do Transportador para o Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias, de 1995, né? Que regulamenta essa questão de danos a mercadorias, né? Como é que fica essa questão do contrato de transporte, que também principalmente dos países sejam associados ou membros plenos do Mercosul, como Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. O Código Civil, né, que é aplicado, como vocês viram, a todos esses contratos que a gente estudou. Bem, o contrato de transporte rodoviário internacional é representado pelo Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário, chamado CRT, que serve como recibo e título de crédito. Esses conhecimentos, eles seriam uma mistura de nota fiscal com título de crédito. Tem conhecimento para transporte aéreo, tem o conhecimento para transporte marítimo. Aliás, a origem dos conhecimentos. Conhecimento é o documento, tá, pessoal? Esse documento, ele é uma mistura de nota fiscal com... uma mistura de nota fiscal com título de crédito. Inclusive, você pode negociar ele independente da mercadoria. Então, você pode negociar, passar de um para o outro, entenderam? Então, no âmbito do transporte rodoviário internacional, ele é chamado Conhecimento Internacional do Transporte Rodoviário, porque tem o conhecimento marítimo, que depois a gente vai ver. Pronto, eu posso mostrar. A vantagem de ter internet é que a gente pode mostrar alguma coisa, né? Vocês estavam falando aqui da questão do swap, né? Vocês podem fazer os dois. Vocês podem fazer a viagem de swap e vocês podem fazer do Vale de São Francisco. Eu recomendo as duas. É que swap é mais próximo, né? Sim, eu acho que vocês deveriam fazer isso, vejam. Agora, obviamente, não, né? Mas depois que a situação voltar e que forem permitidos esse tipo de coisa, vocês devem fazer. Eu recomendo tanto o Vale de São Francisco quanto o swap. A vantagem do Vale de São Francisco é que vocês vão ficar vários dias, né? Enquanto que swap bateu e voltou. Vai de madrugada e volta de noite. E aí, o que é que vocês preferem? Eu preferia... Eita, não devia estar nem gravando isso. Eu preferia ir para o Vale de São Francisco, que lá tem as vinícolas e os vinhos que eles estão fazendo, viu? É cada vinhão. Eita, aí eu sou chegado no vinho, né? E, além disso, você vai ficar vários dias. Gente, eu não botava fé nessas vinícolas do Vale de São Francisco, até que, alguns anos atrás, minha irmã fazia agronomia, e minha irmã foi
né, fazer a visita no Vale do São Francisco, comprou uns vinhos. Quando eu tomei, eu digo, eita, eles estão fazendo vinho dessa qualidade já. Eu não sabia. Hoje eu compro muitos vinhos espumantes do Vale do São Francisco, mas, assim, eles alcançaram uma qualidade, não faz vergonha os vinhos deles. E espumantes, mais do que vinho tinto, né? Espumantes, eles estão ganhando destaque, estão ganhando alguns prêmios internacionais, espumante. Então, eu recomendo extremamente que vocês façam. Né? Lá vocês vão ver como é que é o sistema de importação e exportação deles, eles já têm uma boa estrutura e negociam principalmente com a Europa. Tanto tem a parte de frutas, e também as frutas lá são muito boas, tá? Para não ficar só no vinho. Sim, inclusive próximo período, acho que vocês têm comércio exterior, né? Falando nisso, deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei se vocês lembram que eu tinha passado para vocês uma apostila de uma empresa de comércio internacional sobre as cláusulas Incoterms, não foi isso? Não sei se vocês lembram que eu tinha passado isso. Eu passei, aliás, no começo do ponto 6, né? Eu passei. Então, beleza. A empresa que fez aquela apostila, ela mandou para mim umas ofertas de cursos e treinamentos que vocês podem fazer com desconto. Por exemplo, para exportação, deixa eu colocar aqui. Então, eles oferecem cursos para exportação, por exemplo, aquele documento de exportação, aqui, ó, o valor 347, enfim, tem vários valores, eu vou colocando aqui, qualquer coisa vocês podem anotar. Aí tem o link, né, lá para vocês darem uma olhada. Eu agradeci muito, né, que eu peguei a apostila deles, porque eu falei, olha, que eu estou com um problema que a gente não tem livro didático. Eles, não tem problema não. Mas aí, para retribuir, eu fiquei de fazer essa propaganda deles. Esse outro curso também, Declaração Única de Importação, para explicar como é que importa, como é que exporta. Também tem curso só sobre cláusulas Incoterms. Deixa eu olhar aqui. O Cláusulas Incoterms, o curso dele está R$ 147, que aí eles dão as cláusulas completas, explicam como é que funciona cada. Está R$ 147. Deixa eu colocar aqui o link para quem se interessar dar uma olhadinha. E vou colocar também o link do curso, né? Pronto. Esse aqui é o de cláusulas Incoterms. Cadê? Não, ficou a mesma coisa, né? Ficou a mesma coisa. Não, é ele. Cláusulas Incoterms. Pois é, dinheiro que é bom, né? Mas, de todo jeito, eu fiz a divulgação e agradeço a eles, porque eles gentilmente não se importaram que eu usasse a apostila deles, né? A apostila deles com vocês, e eu até agradeci, eu expliquei, olha, porque a gente tem nessa disciplina, a gente tem um problema seríssimo, que os livros didáticos não estão atualizados. Rocha é o quê? O quê? Ah, Rocha é o quê? No sentido... Eu gostei, assim, eu não fiz nenhum curso deles, obviamente, né? Mas a apostila eu até gostei. A apostila deles eu gostei bastante, né? Achei que foi bem interessante. Eu vou colocar também o site deles. A apostila foi aquela que eu deixei para vocês. Ah, sim, sim. Luiz, é porque eu tô ficando velho, sabe? Assim, eu não fiz o curso, mas eu gostei da apostila deles. E vocês, a apostila deles, vocês podem avaliar, porque eu estou usando no ponto 6, parte 1, né? Eu copiei a apostila deles. Não plagiei, viu? Porque está citada e eu também estou fazendo aqui a divulgação deles, né? Então, não foi plágio. O problema é que vocês... Pronto, é Fascomex. Fascomex. Não, é bem interessante. Os valores não estão tão ruins, né? Mas realmente dinheiro é um problema nesse período. Eu entendo. Mas, de todo jeito, fica aí a recomendação deles. E, como eu disse, eles foram muito gentis e disseram, não, o senhor pode usar, professor.
né? Eu falei, olha, é porque a gente está com problema, a gente não tem livro didático, a gente está precisando, saiu as cláusulas Incoterms de 2020, e a gente só tem livro que fala da de 2000, ou no estourando na de 2010, né? Então, eu usei a apostila, eu falei, usei a apostila, e eles, não tem problema não, professor, o senhor pode usar o senhor pode usar as apostilas, não tem problema não, né? Mas divulga a gente, não sei o quê. Eu digo, não, vou divulgar. E de repente alguém, o pessoal se interessa, alguém pode ter condições de fazer, né? Então é isso. Sim, gente, aí vamos prosseguir, né? Sim, o que que eu ia mostrar agora? Ah, o conhecimento. Cadê a ordem de conhecimento para a gente mostrar para vocês? Deixa eu tirar daqui, tarará. Então vamos colocar aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma ordem de conhecimento, que é isso que eu quero mostrar. Pronto, pessoal, isso aqui isso que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar uma. Isso aqui são conhecimentos, que seria, como eu disse, essa mistura de nota fiscal com título de crédito. Então, aqui estabelece o remetente, o destino, né? Como vocês podem ver, é extremamente parecido com a nota fiscal, e funciona também como título de crédito. Não. E ele, para cada modalidade de transporte internacional, você tem um reconhecimento desse aqui, tá? Como vocês estão vendo aí na tela de vocês. Aí informa qual é o produto, né? Quais são os produtos, o valor, o expedidor, o endereço. Hoje em dia, como é eletrônico, pode vir com um código de barras, né? Então, esse documento, ele representa as mercadorias e pode ser negociado independentemente das mercadorias. Pronto, então vamos prosseguir aqui. Que é falado, tararão. No Brasil, o órgão responsável pelo transporte internacional é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e acho que todos vocês já ouviram falar, né? Ela regulamenta não só internacional, mas interno também o transporte terrestre no Brasil. No caso do transporte ferroviário, este é representado pela Carta de Porto Internacional, que é TIF, acho que é a sigla em inglês, que serve também como recibo e título de crédito. Como eu disse, toda modalidade de transporte internacional tem sempre uma carta ou um conhecimento, que funciona como nota fiscal e como título de crédito. O transporte aquaviário internacional compreende o marítimo, o fluvial e o lacustre. Marítimo, fluvial e lacustre, tem essas modalidades. Mas, na verdade, 90% é marítimo. E por isso que a visita SUAP é tão importante para vocês. O meio, como eu disse, aquaviário é o mais utilizado, é o transporte marítimo,
regulamentado no Brasil pelos seguintes instrumentos jurídicos, né? Vamos ver a regulamentação do transporte aquaviário e especialmente do marítimo. Primeiro, a Convenção de Direito Internacional Privado, o Código Bustamante 1928. Toda vez que eu falo desse Código Bustamante, eu só me lembro de uma pessoa da turma de vocês, que é Luíse, né? Que Luíse, a primeira vez acho que eu copiei esse nome, Código Bustamante, que é a Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado, Luiz lembrou de um personagem dos Rebeldes, não foi isso? Acho que foi. Acho que foi, não. Foi, não foi, Luiz? Cadê Luiz? Isso, Rebelde, Diego Bustamante. Rebelde, RBD, enfim. Então você. Aí a geração RBD com Luiz. Segundo, a Convenção Internacional para a Unificação de Certas Regras de Direitos Concernentes a Conhecimentos Marítimos de 1924. Essa convenção, ela padronizou os conhecimentos marítimos, que é o conhecimento aplicado à área marítima. Daqui a pouco eu mostro algum conhecimento marítimo também, a gente acha no Google, né? Então, ela é padronizada via convenção. Aliás, títulos de crédito em geral são padronizados pela Convenção de Genebra, acho que é de 1929, de 1929. O Código Comercial de 1850, que ainda está em vigor somente na parte de comércio marítimo. A outra parte que regulamentava o comércio foi revogado pelo Código Civil de 2002. Então, é uma lei ainda promulgada por Dom Pedro II, mas, por incrível que pareça, é vigente nessa parte de comércio marítimo, não na parte de empresas, de sociedades, que ali, como a gente viu na primeira unidade, é regulamentado pelo Código Civil de 2002, né? E o Código Civil e legislação esparsa também se aplicam, até porque no Código Civil tem as modalidades de contratos e os princípios de contratos que o Brasil adota, né? O transporte marítimo, gente, ele pode ser realizado através de dois contratos. Primeiro, o contrato de fretamento, no qual um navio inteiro é contratado para o transporte da carga, aí você fecha o navio, pronto. O que é um pouco raro, eu não sei em determinados casos, principalmente petróleo, essas coisas, mas é raro fretar um navio inteiro, que custa uma fortuna, viu? O mais comum é o contrato de transporte de carga, no qual o contratado é somente o transportador. Nesse caso aqui, no transporte de carga, geralmente eles contratam um container, tá? Que é a coisa mais comum. Então, você tem aqueles containers que vocês veem na estrada sempre, né? E ali você, por exemplo, você quer trazer mercadoria da China, geralmente basta alguns containers, não precisa fretar um navio todinho, até porque uma pessoa só não teria condições de fretar um navio. Mas freta um container. Aí quando chega aqui, abre o container, tal, verifica, né, e paga o frete do container. Esse é o mais comum. O instrumento jurídico que representa o transporte marítimo é o Bill of Lading, ou Bill of Lading em inglês, né? Em português, há séculos, é chamado de conhecimento marítimo, que, igual aos outros que a gente falou, se constitui em título de crédito ou recibo. Deixa eu ver se eu pego aqui um modelo de conhecimento marítimo para mostrar a vocês, que eu acho que vocês também nunca viram. Conhecimento marítimo. Vamos ver.
Bom, é bom ver o preenchido. Esse aqui não está preenchido. Deixa eu Wikipedia. Vamos ver se a gente consegue abrir um conhecimento. R$ 1. Porque aquele outro só estava em branco. Estou conseguindo aumentar. Enfim, aqui tem vários modelos, só que eu só estou conseguindo achar pequenos, era para eu ter baixado isso antes. Pronto, um em português aqui, vamos ver se a gente consegue aumentar. Pronto, esse aqui talvez dê para vocês verem, mas como vocês estão vendo, ela um conhecimento de embarque, aí tem os dados, enviado de, enviar para, tem o nome da transportadora, né? A especificação dos impostos, o número de pedido do cliente, a informação em relação à mercadoria, e é extremamente parecido com a nota fiscal. Inclusive, os campos praticamente são os mesmos na nota fiscal. A diferença é que funciona também como título de crédito e a nota fiscal não funciona como título de crédito, né? Então, não pode ser negociado. Ixi, você ainda estava falando aqui do Rebelde. Bom, mas vamos voltando aqui. Então, esses conhecimentos são títulos de crédito e nota fiscal misturados. A fiscalização do contrato marítimo no Brasil é feita pela ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, né, que inclusive ela geralmente fiscaliza ou administra os portos, que às vezes o porto pode ser terceirizado também, né? Então é a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O transporte aéreo é pouco utilizado no comércio internacional devido à baixa capacidade de carga e alto custo, mas pode ser vantajoso por sua segurança e rapidez. Então, transporte aéreo tem crescido bastante, embora tenha essas limitações que a gente já falou. É caro, mas por outro lado é rápido e mais seguro. Então, quando você tem uma mercadoria que é altamente perecível, como a gente estava falando daquela questão das frutas do Vale de São Francisco, né? Então, a mercadoria que você tem o interesse que ela chegue o mais rápido possível, aí talvez valha a pena. Mas, em compensação, é por isso que a última vez que eu entrei no mercado público, um quilo de manga brasileira do Vale de São Francisco, a última vez que eu fui no mercado em Portugal, estava 3 euros um quilo de manga. Sério, gente, estava 3 euros um quilo de manga. Mas ali você tem que pensar o seguinte: primeiro, veio do Brasil, aí tem lá origem Brasil, aí manga, 3 euros o quilo. Uma fortuna, né? Se a gente, principalmente se você colocar o de real a 5, R$ 15 o quilo de manga. É porque transporte aéreo, não sei o quê. Mas, em compensação, a manga é uma coisa que é altamente perecível, né? Então, eles têm interesse que chegue o mais rápido possível e aí usa o transporte aéreo e se encarece. Mas é um produto que aí talvez valha a pena. Outra coisa que vale a pena, como a gente estava falando aqui, é nessa questão da pandemia. Inclusive, teve uma polêmica que eu acho que vocês viram em relação ao governo do Maranhão, que o governo do Maranhão teve que dar um arrodeio para trazer implementos e equipamento médico da China, né? Deu um arrodeio pela Etiópia, que tinha passado pelos Estados Unidos e os americanos tinham passado a mão
no carregamento, né? Inclusive tinha respiradores. Inclusive, apesar que os americanos, eu olhei no site da embaixada, eles negaram que fizeram isso. Eles negaram, tá? Não foi, eles disseram que não tinham feito isso de jeito nenhum, não. Eles disseram que, apesar que se, por exemplo, se ocorresse confisco dentro desse contexto de pandemia, você passa com, por exemplo, pelos Estados Unidos, você passa com respiradores vindo da China. Se eles confiscarem isso, não haveria responsabilidade internacional, porque eles poderiam alegar estado de necessidade. E estado de necessidade é excludente da responsabilidade internacional. O pagamento, eu acho que o pagamento aí não seria problema, eles até pagariam. Mas no estado de necessidade, a princípio, nunca há pagamento, não. Mas acho que eu olhei o site da embaixada, eles negaram que houve isso. Mas parece que a própria companhia, para não ficar feio, né? A própria companhia cancelou a encomenda e repassaram a mercadoria aos americanos. Foi isso que aconteceu. E não foi só o Brasil que acusou isso, não, tá? Outros países, Alemanha também, França, acusaram os americanos de ter feito isso. Aí o governo do Maranhão, para não ter surpresa, mandou vir via Etiópia, ou seja, abasteceu o avião na Etiópia. Só que a Receita Federal depois ficou reclamando, né? Professor, Oi. essas compras que foram feitas, elas são feitas como? O governo ele dá subsídios para as empresas importarem ou realmente é o governo que compra diretamente? Eu não sei como é que estão fazendo em relação a isso. A Receita Federal reclamou porque não foi feito o procedimento de despacho como deveria ser. E também, por outro lado, o governo do Maranhão disse que não fez, porque para que outro estado também, o governo federal, não ficasse com a mercadoria, entendeu? Mas é porque eles tinham que. A mercadoria pousou em São Paulo, eles teriam que despachar em São Paulo, só que de São Paulo eles levaram para São Luís. Aí chegaram em São Luís, a Receita Federal lá estava fechada, no aeroporto. Aí no outro dia que eles voltaram, mas no outro dia eles já tinham pego a mercadoria, entendeu? Ou seja, fizeram uma coisa assim, um pouco antecipada, porque realmente o mais correto é você chegou no lugar que a mercadoria chegou no Brasil, você fazer o despacho alfandegário, sabe? No ponto que chegou. Então, se chegou em São Paulo, porque que eu saiba foi o seguinte, o esquema, eles vieram da China, abasteceram o avião na Etiópia, e da Etiópia tiraram direto para São Paulo. Aí chegou em São Paulo, o certo era ter despachado, só que aí o governo do Maranhão deu um jeitinho e trouxe para o Maranhão. Aí eles queriam fazer a alfândega do Maranhão, pelo menos é isso que o governo maranhense alega. Eles queriam. Aí eu acho que foi importado diretamente pelo governo, não foi por empresa, não, tenho quase certeza. Foi diretamente o governo do estado que importou. Se fosse por empresa, ainda o procedimento era mais burocrático ainda. Já que repare que nesse caso o governo é isento, né? Mas ele tem que prestar conta, por exemplo, para não ter algum problema na mercadoria em relação, por exemplo, ter alguma coisa infiltrada ali, etc. Então, se faz isso. O governador do Maranhão, que eu acho que você já ouviu falar, é o Flávio Dino, né? Ele foi orientando de mestrado do professor Raimundo Juliano, ele tem mestrado. O professor Raimundo Juliano que trabalha conosco, é aquele velhinho de cabelo branco que vocês veem nos corredores, né? É uma pessoa, inclusive, que eu admiro e gosto muito, é um dos professores que eu mais admiro e que eu já tive, né? Então, o professor Raimundo foi orientador dele de mestrado. Flávio Dino é juiz federal, era juiz federal concursado, né? Só que aí ele saiu da magistratura para se dedicar à política. Ele passou, pronto, ele passou no mesmo concurso que o Sérgio Moro passou, só que ele passou em primeiro lugar. Aliás, não sei como é que o Sérgio Moro passou no concurso de juiz. Duas pessoas, eita, não devia estar nem gravando aqui. Tá gravando, ó, esqueci, ia falar uma besteira agora. Eu ia falar uma besteira, mas deixa pra lá. Não, já que eu comecei, vou falar. Tem dois sujeitos que passaram em concurso, que eu não sei como é que esses dois sujeitos passaram, né? Moro, como eu disse, quem passou no primeiro lugar no concurso de juiz, na época que ele fez, foi o Flávio Dino, do Maranhão, que foi orientando o nosso querido professor Raimundo.
e o outro é o chanceler do Brasil, né? Francamente, eu fiz aquele concurso uma vez, eu não passei, mas eu não passei por conta de economia, né, na primeira fase, mas um sujeito que fala em comunavírus passar num concurso tão difícil quanto é da diplomacia, que qualquer pessoa normal tenha que passar 2 anos estudando para poder entrar ali, os 2 anos você estuda para poder passar. Não tem como, é um concurso extremamente concorrido, e mesmo uma pessoa que é bem preparada, por exemplo, se hoje eu quisesse fazer de volta o concurso, eu teria que estudar uns 2 anos. Eu fiz naquela época, eu ainda era, acho que eu ainda nem era noivo, namorava com a minha esposa, eu fiz, mas aí depois eu desisti por 2 motivos. Primeiro que eu queria fazer doutorado primeiro, e depois eu acabei casando e tudo mais. Mas eu não sei como é que o camaradinha daquele passou num concurso tão difícil, não. Não estou acusando ninguém de nada, viu? Estou dizendo assim, que eu não acho que nenhum e nem outro tenha nível, Ernesto Araújo e nem Sérgio Moro tenha nível para ter passado nos concursos tão difíceis que eles passaram. Né? Fica aquela coisa. Mas vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar ao que interessa. Vamos voltar ao que interessa. Instrumentos jurídicos aplicáveis nos contratos de transporte aéreo internacional. Primeiro, a Convenção de Varsóvia, de 1929, e seus protocolos de Haia e Montreal. Convenção de Aviação Civil Internacional, que é a Convenção de Chicago, de 1944. A Convenção Adicional de Guadalajara, no México, de 1967. O Código Brasileiro de Aeronáutica, que eu acho que ainda é da época da ditadura. O Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Então, eles regem os contratos de transporte aéreo internacional que envolvam o Brasil, né? E o documento que representa o contrato de transporte aéreo é chamado Airway Bill, AWB, com a consolidação da carga emitida do conhecimento de transporte individual, House Airway Bill, HWB, a cada expedidor em um conhecimento aéreo, que seria o principal, né, Master Airway Bill, MAWB, para a transportadora. Então, são esses documentos que representam o transporte aéreo. Aqui já vai para Factoring. Não, vou deixar Factoring para terminar na próxima aula. Factoring Leasing, a gente já falou demais. Sim, Luiz, é extremamente extenso, tá? Na próxima aula, a gente termina o ponto 6 e o ponto 7. Vocês têm alguma pergunta sobre o assunto? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou deixar para terminar. Vamos fazer o seguinte: deixa para terminar o contrato de factoring e o contrato de leasing na próxima aula e começa o ponto 7. Tá tranquilo. Eu tinha falado, né, para vocês que metade do assunto da disciplina é do ponto 6, contratos internacionais. Né? Então, é realmente isso, mas como vocês viram, a gente vê os detalhes de cada contrato, as características de cada contrato. Então, realmente tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Pronto, gente, façam os exercícios. Acho que o exercício da parte 2, o prazo é hoje, né? Não esqueçam de fazer até hoje. Inclusive, eu já estou passando e já vou colocar a falta de quem não fez algum exercício. Já vou colocar, já estou somando isso aí também. Pronto, outro motivo que eu estou passando, que eu estou passando, assim, a data mais próxima é para não acumular tudo no final. A coisa que a gente vai deixar para o final é principalmente a questão dos seminários que vocês vão gravar em vídeo, como fizeram na primeira unidade, mas esse exercício de fixação para vocês fazerem a cada 15 dias, tá? Para a semana que vem, que a gente não vai ter atividade ao vivo, vai ter só atividade assíncrona, aí eu vou ver o que é que eu vou passar para vocês fazerem, tá? Por esse assunto, não, o assunto eu prefiro terminar ao vivo, vou passar alguma atividade dentro da temática, tá? Para vocês. Pronto, o que mais a gente tem?
Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Se vocês quiserem perguntar ou falar alguma coisa. Professor, você podia confirmar se recebeu minhas atividades passadas? Pronto, deixa eu olhar aqui. Quinto RI. Eu ainda estou passando, mas eu posso olhar aqui. Carolina, eu recebi o exercício do Google Classroom. Confirmo. Deixa eu olhar. Inclusive, pronto, deixa eu pegar aqui. Vamos para lá. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, aproveito quem quiser olhar. Direito Internacional. A parte 3 não tem nada. Vou olhar o da parte 1 e o da parte 2. Parte 2. Parte 2, vamos ver. Parte 1, parte 2. Carolina. Confirmo. Parte 1. Parte 2. Viu, Carolina? Eu confirmo. Confirmo que eu recebi tanto o exercício do Google Classroom, quanto recebi o exercício de fixação do ponto 6 da parte 1 e da parte 2. Ok, obrigada. Mais alguém quer conferir? Aproveita que esse horário é para isso mesmo. O da parte 2... Ah, Luiz viu. Luiz, você está muito espertinha, viu? Deu para ver o nome. Pronto, aqui está o nome. Esse é o da parte 2, ó, o nome de vocês. Cadê? Parte 1. Parte 1 está fechado o formulário, né? Tem 18 respostas, 18 alunos. Ah, o da parte 1, todos fizeram, porque se a gente tem 18 alunos e está com 18 respostas, e vamos olhar que o da parte 2 termina hoje, tem 17. Não sei quem está sem fazer. Quem tiver sem fazer aqui, faça, viu? Porque só está faltando um para a gente fechar. E esse que eu estou passando hoje, vocês podem entregar até 15 dias. E aí fica só o do ponto 7, que é o último ponto realmente da disciplina. Pronto, perfeito. A vantagem de ter uma turma pequena é essa. Agora, pega uma turma que tem 60 alunos, né? Ou pronto, já que vocês estão curiando as minhas telas, dá uma olhada nesse relatório aqui, ó. Olha o tamanho. Isso é um pesadelo. É um pesadelo. Esse aqui é de todas as turmas, que foi aquele exercício que eu passei da pandemia, né? Aí tá todo mundo. Aí eu tenho que olhar turma por turma, para ver o que é que fizeram, o que é que não fizeram, quem não fez, quem fez, né? Então, aí esse dá problema. Agora, de vocês, uma turma que tem 18 pessoas, é tranquilidade. Você abre ali e já vê. Inclusive, não precisa nem puxar um relatório extra, porque já aparece numa aba só, todo mundo o nome, né? Quando você tem 200, acho que aquele outro tem 259 respostas, aí você tem que puxar um relatório com uma planilha do Excel, porque senão não visualiza numa tela toda. Então, é isso. E pronto, gente. Então, não, Lúcio, não é 259 alunos, não. São várias turmas ali. A maior turma que eu tenho é de 60 alunos, que já é muita coisa, francamente. Ah, Emily, obrigado, viu, que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui para vocês depois um artigo do Valério Moswoli falando sobre a perspectiva dele em relação à pandemia, né? Assim, ele chega a conclusões parecidas com as minhas, só que ele tem algumas diferenças de concepção. Por exemplo, ele acha que a China violou o regulamento
o Regulamento Sanitário Internacional. Pronto, semana que vem, que a gente não vai ter atividade ao vivo, eu vou aproveitar para escrever o meu artigo sobre o tema, que ali o artigo já está esquematizado, só falta botar no papel, né? Aí eu vou botar no papel o artigo, vou tirar uns dias para fazer meditação e oração também. A gente está precisando descansar. Sério. Aliás, vocês também estão precisando descansar. Mas, assim, é porque a gente, os professores, a gente tá correndo muito, a gente teve que se reinventar, literalmente. Então, essa semana que vem vai ser bom, a gente vai passar, claro, as atividades para vocês fazerem, porém, não vai ter aulas ao vivo, e a gente vai fazer isso, e vai ser bom, né, para a gente dar uma descansada. E, como eu disse, eu vou fazer a oração, e, aliás, eu faço, mas eu vou fazer mais ainda. A oração e a meditação que é importante para esse momento. Tá certo, gente? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença e paciência de vocês. Eu sempre agradeço a turma de vocês pela receptividade com o meu trabalho. Então, muito obrigado, gente. E só isso. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, até a próxima, né? Por nada, gente. Obrigado. Obrigado, Renan. Tchau, Até professor. mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Podem colocar presença e saindo. Então, se cuidem todos, se cuidem todas. Boa noite. Até a Boa próxima. noite. Até a próxima. Boa noite, Hilton. Até mais.